Fala, alunos do Dimensão Pro, vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez, um assunto meio que temido, um tanto receioso. Vamos para o assunto de produção textual, certo? Identificamos direitinho o que é uma dissertação, algumas de suas características, seus tipos, que tipo de pessoa utilizarmos na hora de escrever uma redação, como estruturar uma redação. Então hoje vamos aí esclarecer alguns desses pontos, certo? Então eu já vou pedir aí para vocês virem comigo na telinha, aula de produção textual, certo? E eu vou falar aí algumas informações sobre o texto descritivo, certo? O texto lá que você vai produzir em um dos critérios bastante avaliado, rigoroso, no que diz respeito às provas de concursos públicos, certo? Uma boa porcentagem da prova, de algumas provas de concurso, é a pontuação na redação e para isso vocês devem estar aptos. Não é isso, professora? Tem uma regra, tem uma receita, a prática. A prática de produção de texto em si é o que vai lhe ajudar a aperfeiçoar, dentre outras informações que estaremos esclarecendo aqui no decorrer desta aula. Pois bem, texto descritivo. Descrever é mostrar alguma coisa, seja um lugar, uma paisagem, um personagem, caracterizando-a. A descrição faz parte de muitos gêneros, porém, é raro encontrar algum gênero em que ela seja o tipo predominante. Ou seja, temos aí uma clareza, temos vários tipos de texto, texto narrativo, dentre outros que nós podemos citar, mas o enfoque do concurso público é o descritivo. Eu vou descrever alguma coisa de forma detalhada, com uma certa característica, com um certo padrão, e é sobre isso que iremos discorrer. O perfil, gênero que se dedica a apresentar os traços de uma pessoa e de sua vida, por exemplo, é de um texto predominante e descritivo. Novelas, contos, romances, crônicas, são gêneros que são predominantes, narrativos, que contêm descrições, certo? Aqui eles, no nosso assunto, no nosso slide, nós pontuamos, por exemplo, os traços da vida de uma pessoa. Qual tipo de texto seria? Uma biografia, e ela tem a sua estrutura, sua quantidade de linhas, enfim. Então, para cada tipo de gênero, existe aí sua estrutura. Outros tipos de texto que podemos encontrar, esses mais dois dele pelo menos, no ambiente acadêmico, que é o ensaio, certo? E a monografia, e editorial de jornal. Isso aqui são só alguns exemplos de texto, antes de adentrarmos a estrutura em si de uma dissertação, para que vocês possam compreender melhor. Olha aí, para o sucesso de uma dissertação, é fundamental que a pessoa que a escreve demonstre possuir, olha aí, um conhecimento amplo sobre o assunto. Assim, garante-se que a transmissão da mensagem ao leitor seja clara, objetiva e bem fundamentada. O texto dissertativo é um dos tipos de texto mais solicitados em provas brasileiras, como vestibulares, Enems e alguns concursos públicos. Trata-se de um tipo de texto que pode ser trabalhado por autores e autoras em vários níveis de escolaridades, com graus de complexidade. Olha aí, vem aqui comigo ao quadro. Um ponto extremamente importante, eu acredito que possa ser que alguns de vocês aí que estão assistindo a nossa aula já tenham praticado a redação, já tenham feito algum tipo de exame público, certo? Seja Enem, vestibulares, como acabamos de citar aqui na aula, ou até algum tipo de concurso, e aí já praticaram a redação. Eu preciso ter domínio do que é que eu estou falando. É uma forma de comprovar ao meu corretor, ao meu leitor, que eu domino o assunto. E além disso, para cada tipo de texto, eu preciso comprovar que eu domino. É o conhecimento prévio, o conhecimento de mundo
com a certeza de que eu estou dominando o assunto, certo? Pois bem, voltamos aí à telinha mais uma vez. As características de uma dissertação: apresentar um ponto de vista ou opinião do autor, realizar uma análise crítica, apresentar argumentos, fatos ou dados para justificar ou defender ideias. Voltando aqui comigo, a gente vai ficar sempre nesse jogo de tela, certo? Pois bem, exatamente era sobre essas características que eu queria pontuar, eu desejo pontuar. Como é que você comprova que você tem um conhecimento de mundo sobre determinado assunto? Em uma determinada parte da estrutura do texto, você vai precisar comprovar, certo? Se for a respeito de um tema que envolva algum título de livro, você coloca um parágrafo do livro, um tipo de autor. Se for sobre, por exemplo, carreiras policiais, algumas regras, alguns tipos de lei, que você possa comprovar que você está dentro do assunto. Você tem domínio sobre o assunto. É quando entra a apresentação dos argumentos e de fatos, certo? Agora, fatos que você realmente tenha certeza. Senão, isso não será válido ou não contribuirá para a sua escrita de redação, certo? Voltamos à tela mais uma vez. Existem dois tipos, pelo menos, que eu irei exemplificar aqui para vocês. E o primeiro que eu quero exemplificar é a dissertação expositiva. Vamos aí ver as características de uma dissertação expositiva. Como ocorre em todo texto dissertativo, a dissertação expositiva tem como meta expor o ponto de vista do autor, sempre, certo? Vai ser lhe dado um tema, você investiga o problema, vai apresentar o problema e no decorrer do texto você vai ter que externar o seu ponto de vista, seja com análise, seja com sua contribuição, certo? Para o mundo e a sociedade, mas você tem que expor o seu ponto de vista. No entanto, o objetivo principal não é convencer o leitor a concordar com a opinião do emissor. Isso se tratando da expositiva, você está expondo o seu ponto de vista, certo? O intuito da dissertação expositiva, como o próprio nome já diz, é o de expor ideias, ponto de vista e opiniões. Isso deve acontecer de forma coerente, para que o leitor passe, a partir de então, ter mais conhecimentos sobre o assunto exposto. Ou seja, eu não tenho que convencer nada ou ninguém, certo? Mas expor e trazer mais conhecimento para o meu leitor, certo? Não deixando de alguma forma de instigá-lo, certo? A ter curiosidade pelo meu texto, certo? Prossigamos. Um exemplo de dissertação expositiva. Olha aí, músicos, artistas plásticos, empresários, juristas e cariocas de diversas áreas tiveram a intenção de ajudar com mais celeridade do que a lenta justiça brasileira a família de Amarildo, trabalhador assassinado por PMs do Rio, que principalmente construiu o projeto entendendo que o grave problema não está restrito ao caso emblemático da Rocinha. Temos aí a parte de um texto, certo? Que mesmo sem sabermos quem seria este indivíduo, mesmo sem termos o texto em si por completo, nós já conseguimos ter uma clareza sobre o assunto que foi tratado, certo? Foi exposto e estamos cientes, nós como leitores, você aí pode acompanhar, pode fazer uma leitura e compreender o contexto do que foi exposto para nós. E qual foi o ponto de vista, nesse caso, de uma comunidade que não envolveu só um tipo de povo, certo? Vamos agora analisando esse parágrafo. Os tipos de pessoas foram citados que foram uma comunidade
só que com várias classes profissionais, podemos dizer assim. Várias classes profissionais que decidiram tomar uma atitude, certo? De forma a contribuir uma família, certo? Uma família que foi afetada por alguma fatalidade, certo? E o indivíduo veio, nesse caso, a ser assassinado. Além de observarmos os tipos de pessoas que aí se prontificaram a essa atitude, conseguimos perceber uma crítica, certo? Uma crítica ao sistema brasileiro, certo? Olha aí, olha a crítica. Tentaram ajudar com mais celeridade do que a lenta justiça brasileira, certo? E aí, sabemos, de uma forma geral, os processos judiciais, eles são, por serem muitos, enfim, com outros determinados fatores, têm o seu tempo de espera, e aí, no texto, fica claro que essa classe tomou uma atitude de alguma forma ajudar a família. E, ao mesmo tempo, compreendendo, certo, que o problema, ele não está de forma isolada apenas na Rocinha, certo? Uma favela conhecida que faz parte no Rio de Janeiro. O problema só não acontece na Rocinha, o problema acontece em toda a comunidade, em outros tipos de lugares, em outros estados. Mas aí, veja quantas informações conseguimos adquirir ou compreender nas entrelinhas desse texto, certo? Pois bem, vamos agora para o tipo de dissertação argumentativa, que é o que é mais cobrado a você, concurseiro, certo? A dissertação argumentativa é o tipo de dissertação mais comum. O objetivo principal é de convencer, olha a diferença em relação à expositiva, é de convencer e dissuadir o leitor a concordar com opiniões, ideias e pontos de vista do autor do texto. Uma dissertação argumentativa pode ser classificada em dois diferentes tipos, consoante a uma pessoa verbal utilizada, ou seja, uma dissertação objetiva e uma dissertação subjetiva. Venham aqui comigo outra vez. Dentro agora desse parâmetro da dissertação argumentativa, que boa parte dos pontos, para quem já fez uma redação, já tem essas noções básicas, nós temos aí esses dois tipos, a dissertação objetiva e a subjetiva. O que é que diferencia uma da outra, professora? A objetiva, eu vou de encontro com um ponto que está sendo avaliado de forma geral. É um objetivo a ser traçado, analisando a palavra em si. Já quando for voltado para um tema subjetivo, é quando eu vou expor o meu eu, quando é que eu posso, com clareza, expor meus pontos de vista, deixando claro que é algo próprio, algo meu, é o meu ponto de vista que está ali. Na objetiva, de forma implícita, eu tenho que ir de encontro ao meu objetivo, certo? Vamos aí seguindo para o próximo slide. Por exemplo, agora, as características aí, de uma forma um pouquinho mais detalhada sobre a dissertação objetiva. A dissertação objetiva apresenta, olha aí, uma abordagem impessoal, ou seja, o texto é escrito na terceira pessoa, certo? E aí precisamos ter o domínio das pessoas e o tempo verbal, certo? Apesar de ficar implícito, olha aí o que eu citei um pouquinho, acabei de citar para vocês, no objetivo, o eu fica implícito para que as ideias expostas representem a opinião do autor, e esse tipo de abordagem traz um toque à imparcialidade ao texto. Muitas vezes, isso cria uma maior aceitação por parte do leitor, relativamente aos argumentos referidos. É quando o meu leitor
ele vai ler a ideia objetiva e fica naquele meio termo. Terceira pessoa, o que é que o autor quis dizer? Em momentos eu vou compreender que foi ele ou que vai geral, de uma forma geral, o objetivo, a crítica, o ponto de vista foi dado, foi exposto dentro do texto de uma forma geral, certo? Uma abordagem pessoal e de forma implícita, certo? Vamos lá. Agora, ainda continuamos com um exemplo de dissertação argumentativa objetiva. Olha aí. Enquanto for reduzida uma estrutura de injustificável demora nos processos, além de insuficientes respostas do Poder Judiciário, permanecerá vantajoso causar danos e banalizar a morte, respondendo com alguns trocados no final de muitos anos. Vemos aí, podem vir aqui comigo para a gente conversar mais um pouquinho. Observamos agora mais uma vez uma crítica, certo? Ao sistema judiciário, certo? Mais uma vez em relação ao processo lento de resolução de processos no geral, no que diz respeito ao Poder Judiciário. E aí, implicitamente, o autor quis dizer o quê? Enquanto o Poder Judiciário ele não justifica o processo, a demora do processo, permanecerá sendo vantajoso, seja para uma vítima, para quem está carregando consequências, causar danos e banalizar a morte, a vida de uma pessoa, de acordo com o contexto, certo? A uma vítima em si, seja em relação à morte ou em relação a perdas, certo? Ou seja, isso continua sendo vantajoso para um tipo de pessoas dentro da sociedade, respondendo no final com alguns trocados. Enfim, aqueles processos que passam um período de tempo, certo, para poder ser resolvido, e no final se resolve com alguns trocados. Ou seja, o autor expôs seu ponto de vista, fez a sua crítica, seu comentário de uma forma implícita. Nós, enquanto leitores, é que tentaremos compreender, certo? Mas aí o objetivo, ele fez. Processos demorados, certo? Enquanto isso não se resolve, enquanto não é tomada uma atitude para que isso seja realizado de forma mais ágil, alguém continua, uns tendo vantagem, outro muita desvantagem, sendo resolvido no final com alguns trocados, é o ponto de vista do autor, certo? De forma objetiva, e que muitas vezes isso não é o suficiente, certo? Mas aí foi algo objetivo e nós leitores fazemos a nossa leitura, certo? Aqui embaixo está só a referência para que vocês possam observar aí na telinha, ok? Agora, dissertação subjetiva. Subjetivo, como eu disse aí há uns slides atrás, é algo que vai ser mais eu vou poder me expor de forma mais explícita agora. Na dissertação subjetiva, o autor do texto o escreve na primeira pessoa. Dessa forma, fica explícito e evidente que as ideias e opiniões apresentadas ao longo do texto refletem o ponto de vista do autor, certo? Bem claro aí. Exemplo: nós, moradores do Rio, ciclistas ou não, queremos um transporte público mais seguro para todos. É inviável que motoristas com dezenas de multas na carteira continuem a rodar livremente. É inaceitável que as empresas de transportes tolerem veículo sem manutenção ou vistoria transitando livremente pelas ruas, certo? Aqui está assim numa terceira pessoa porque foi escrito
por alguém que faz parte da comunidade especificamente do Rio de Janeiro. E aí a crítica de forma subjetiva vai em relação aos motoristas. Eu acredito aí que está bem claro para vocês a questão da observação, certo? Da vistoria na manutenção de veículos, certo? Isso aí, algumas vezes, nós conseguimos observar que essa forma é realizada e vemos aí os casos, a consequência e o episódio, certo? Pois bem, vamos aí agora já para, dadas essas informações em relação a esses tipos de texto, com alguns exemplos, certo? Apenas de alguns parágrafos, nós vamos agora para como estruturar uma redação. Para garantir uma correta progressão textual, a dissertação deve ser estruturada naqueles 3 pilares que aí vocês já têm noção: introdução, desenvolvimento e conclusão. A dissertação é um texto em prosa, ou seja, ele é escrito em linhas e frases contínuas. É um tipo de texto que não sofre quebras, como ocorre, por exemplo, nos poemas. E aí, para quem já é concurseiro de plantão, já consegue ter essa noção básica, certo? Vamos aí para algumas características da introdução de uma dissertação. Na introdução, o autor deve referir o assunto a ser abordado no corpo do texto, fazendo assim a contextualização do tema de forma a realizar a abertura do assunto a ser apresentado. É nessa parte do texto que devem ser expostos o assunto e o caminho a ser percorrido para defender em determinado ponto de vista ou determinada opinião, certo? Podem vir aqui comigo. Ou seja, na minha introdução eu apresento o tema, como foi dito, e tento instigar ao meu leitor, tendo em vista que a dissertação argumentativa, eu vou ter que convencer, certo? Não é expositiva, é argumentativa. Eu tenho que convencer o meu leitor e quando eu tento convencer o meu leitor, eu preciso de alguma forma instigá-lo, certo? A prender a atenção para a leitura e compreensão do meu texto. De que forma é que eu instigo, certo? Então, nesse primeiro parágrafo de introdução, eu vou de alguma forma apresentar o tema, jogar algum tipo de pergunta com o propósito de atrair o meu leitor, de alguma forma apresentar o que seria o meu problema, a minha enquete em si, do que é que eu vou tratar, certo? Para que seja interessante ao leitor. Então, isso aí se enquadra no primeiro parágrafo, que seria a introdução, certo? Agora, o desenvolvimento. Vamos aí, mais uma vez, para a telinha. O desenvolvimento é a parte do texto onde o autor deve apresentar suas ideias e ponto de vista. Deve deixar claro o seu posicionamento. Em uma dissertação argumentativa, é no desenvolvimento que o autor deve dissertar sobre todos os argumentos, informações e ideias que permitam a mensagem ser transmitida e que convença o leitor. É preciso que o porquê, o motivo em si do posicionamento do autor fique claro. Venham comigo, vamos lá comentar, conversar um pouco sobre o desenvolvimento. Eu já tentei trazer de forma bem clara e detalhada. É exatamente agora neste parágrafo que você tem um espaço maior dentro do seu texto e você precisa comprovar tudo. Continuar atraindo o seu leitor de forma segura, clara, objetiva, certo? E para que isso aconteça, você precisa da comprovação de dados. É uma forma de comprovar que você domina o seu assunto, de que você sabe do que está falando, certo? E aí você consegue
convencer o seu leitor, certo? É neste parágrafo que você deixa claro todo o seu posicionamento em relação ao tema que você está trabalhando, ou ao que foi exposto, solicitado a você. Eu estou seguro disso, disso e disso por este motivo e posso comprovar isso através dos dados da lei que me respalda, certo? Professora, e como é que eu faço isso? Como é que eu vou saber de acordo com o tema? Isso aí requer uma preparação antes, certo? De acordo com os editais, de acordo com o tema que está envolvendo o nosso país ou de acordo com o concurso que você está prestando. É muito importante, por exemplo, você procurar informações de fatos que já aconteceram dentro do determinado estado, certo? Se for de acordo, então, com a carreira policial, por exemplo, fatos que já aconteceram anteriormente, aconteceu algum fato em evidência, alguma ação da polícia dentro desse contexto, o que foi que aconteceu, qual foi o respaldo que se teve, a contextualização. Então, tudo isso vai cooperar, certo, para os seus argumentos, certo? Quanto mais você comprova, você demonstra segurança e domínio sobre o assunto, isso conta como ponto positivo dentro do seu desenvolvimento, certo? Então, passando aí essa parte, chegamos à conclusão de uma dissertação. E agora, um pouquinho já caminhando para o final do texto, na conclusão, o autor, acompanha aí comigo na tela, ok? Na conclusão, o autor expõe as consequências do assunto problematizado no texto e é importante referir que a conclusão não deve ser um resumo do que foi informado ao longo do texto. Nessa etapa, é como o autor sugerir ações que possam auxiliar ou até mesmo resolver os problemas referidos nos parágrafos anteriores, certo? Mais uma vez aqui comigo, com muita clareza, aí no slide apresentado, você não pode repetir, de alguma forma, repetir para completar a quantidade de linhas que lhe é exigida, com um resumo do que você disse no desenvolvimento. Foi exposto as ideias no desenvolvimento, estão lá, e fim, passamos para outra etapa, certo? Então, o que é que eu escrevo agora na minha conclusão, certo? Você agora vem com sua possível solução. Apresentou o tema e problema na introdução? Tema e problema. Instiguei o meu leitor. Desenvolvimento, eu me posicionei, eu trouxe esclarecimentos, eu trouxe domínio de conteúdo, certo? Comprovei que eu estou dominando e por que é que eu estou me posicionando dessa forma ou me impondo dessa forma, qual é o meu ponto de vista, certo? Convenço o meu leitor e na minha conclusão o que é que eu vou fazer? Eu agora tenho que, como contribuinte da sociedade, como é que eu posso ajudar, certo? Como eu posso ajudar a minha sociedade? De que forma eu posso apresentar uma solução de problema, ok? Ou seja, vamos resolver e aí escolhemos as palavras coerentes. Estamos aqui falando no contexto geral de texto. E aí dentro do texto é necessário o domínio da gramática, certo? Algumas palavras que podem te auxiliar no início aí de cada parágrafo desse e você agora vai expõe as consequências que aquele problema do desenvolvimento pode trazer e dentro das consequências agora como é que você, enquanto cidadão, pode contribuir para a melhoria dessas consequências ou para evitá-las no futuro. Que tipo de solução você apresenta, certo? Então, dentro da conclusão, é isso que deve ser exposto e colocado. Não um resumo do que eu já disse anteriormente com o propósito de finalizar meu texto. Isso não vai ser tão vantajoso na hora da correção do texto.
Certo, galerinha? Então, no mais, no geral, foi essa aí, essa explicação que eu trouxe em relação às características do texto, com o propósito de esclarecer, certo? Algumas dúvidas em relação aos tipos de texto, quando é que eu posso me expor, o tipo de pessoa que eu posso utilizar, quando é que eu devo ser objetivo, tendo em vista que no contexto de vocês, para concurso público de carreira policial, é o texto dissertativo argumentativo, certo? Ou seja, você vai expor e convencer o seu leitor. E aí não esqueçam, certo? Estar ciente de informações, de dados que comprovem. Você visita lá o site de acordo com a área que você vai fazer, o estado, o tipo do concurso, mesmo sendo nas carreiras policiais, cada um tem a sua estrutura, a sua forma de cobrar do concurseiro. Então eu pesquiso antes, eu me certifico antes. E quanto mais informações, comprovação de dado, que prove que você está por dentro do assunto, está com conhecimento prévio, bacana, certo? Um conhecimento de mundo que deixa claro para o seu leitor que você está com domínio do conteúdo, com propriedade do que você está falando, isso só tem a somar, certo? Então, para hoje é isso e aí até a próxima aula. Tchauzinho!